Olá, leitores e leitoras, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não importa qual rede social vocês estão me assistindo, mas já curte, compartilha, comenta, segue, se inscreve, faz tudo que está disponível aí para vocês fazerem, que vocês vão me ajudar bastante. É o primeiro vídeo nesse cenário novo, né, um cenáriozinho novo que finalmente eu consegui montar para voltar a gravar vídeo para vocês. E eu peço essa ajuda, então, se vocês puderem fazer uma coisinha, né, ou só curtir, ou só compartilhar, ou só comentar um emojizinho, que seja, já vai me ajudar bastante, porque as redes vão entender que eu estou ativa e que também vocês interagem comigo, né? Então, eu preciso dessa ajudinha de vocês para me motivar, para eu continuar fazendo vídeos, lendo e fazendo vídeos e trazendo coisas para vocês, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Me faz bem, me faz feliz. E hoje a gente vai falar sobre esse livrinho aqui, querido, que se chama Desejo. Ele é da série Crave, da Tracy Wolff. E essa série, ela tem 6 ou 7 livros, eu não lembro ao certo agora, mas eu resolvi comprar esse primeiro, quando eu vi sobre o que se tratava, para poder ver se eu vou gostar, né, do restante dele, se eu vou continuar lendo a série, se eu vou ir até o final, isso só o futuro vai dizer, mas eu vim falar para vocês hoje nesse vídeo a respeito dele, falar sobre a história e tudo mais, e também depois dar minhas considerações do que eu achei da minha leitura desse livro, Desejo. E essa série, ela se encaixa no gênero de fantasia e romance. Uma protagonista em transformação, romance intenso e misterioso, mistério, poder e destino, romance proibido. O que mais me chamou a atenção que foram os personagens sobrenaturais, porque aqui nós vamos ter vampiros, bruxas, magos, lobisomens e dragões. Grace Foster vai morar numa academia no Alasca, que se chama Academia Kate Mary. É o jeito que eu vou falar, tá, pessoal? Eu não sei falar inglês, então eu vou falar aqui mais ou menos para vocês. E nessa academia, ela acaba indo morar lá depois que os pais dela sofrem acidente e eles acabam morrendo. E ela vai para lá onde tem parentes dela, ela tem um tio e uma prima. E essa academia, além de ela ser super isolada no Alasca, ela é cheia de mistérios. Somente com poucos dias, 2 dias lá na academia, ela já percebe uma atmosfera diferente, ela percebe que algumas pessoas escondem alguma coisa, são pessoas um pouco diferentes, um pouco estranhas. Por exemplo, ela vê pessoas na rua, né, naquela menos sei lá quantos graus, com camiseta ou então só um casaquinho, mas é para ela acha que eles estão acostumados e ela acaba parando aí, mas depois com várias coisas acontecendo, ela vai voltar a desconfiar que tem algo sobrenatural por ali. E claro que a gente tem um romance aqui, porque a Grace vai conhecer o Jackson Veiga, e ela já vê ali que ele é, né, uma pessoa um pouco diferente, ela se sente muito atraída, muito assim, tipo, desesperada para ver ele, para falar com ele, mesmo ela vendo ali ele na primeira vez rapidinho, e ele tentando ser um babaca para, né, fazer com que ela vá embora da academia, que ela suma dali de uma vez por todas, mas isso acaba fazendo com que os dois, né, comecem a querer um ver o outro, um conversar com o outro, e aí começa o nosso romancezinho ali, que é o principal do livro. De início a gente já percebe que o Jackson Veiga, ele é muito misterioso, ele é muito quieto, as pessoas têm um certo medo dele, e isso tudo vai, né, ali ela vai olhando, né, e achando tudo muito estranho, afinal parece que ele é um deus e todo mundo tem que respeitar e fazer tudo que ele quer. E ao longo da história, a Grace vai descobrindo tudo que aquela academia esconde, ela vai descobrindo também que ela poderia ser um ser, né, místico, mas aconteceram algumas coisas que levaram ela a não ser, mas eu acredito que sim, vai acontecer alguma coisa em que ela vai acabar, né, descobrindo ali que ela não é uma simples humana. Mas para isso tem que ler os próximos livros, porque aqui ele não me traz essa resposta. E depois que termina ali a história, bem dizer, né, que a gente vai precisar ir para o outro para saber o que vai acontecer, a gente vai ter a parte da versão do Jackson, quando ele vê ela, que ele conhece ela a primeira vez, porque aqui pra gente, do olhar dela, de quando ele se conhece a primeira vez, realmente a gente não sabe o que ele sabe, se ele sabe realmente as coisas que acontecem depois, que a gente vê que são, né, determinadas coisas, e aí pelo olhar dele a gente acaba sabendo, né, o porquê de ele fez tal coisa com ela lá no início, coisas que a gente só via pelo olhar dela, então a gente fica entendendo um pouquinho dele aqui, nesse finalzinho. E por mais que essa capa seja muito parecida com o Crepúsculo, e também a questão de ter vampiros e lobisomens, no caso, né, mas ali tem mais, aqui tem bruxa, tem mago e tem dragão, a gente acaba pensando que é uma história assim, mas não é, gente, não é. Não tem algumas referências, né, confesso para vocês, mas não é aquela coisa igual ao Crepúsculo. Ela é bem diferente,
Confesso a vocês que eu achei bem diferente mesmo. Tem algumas partes do livro em que eu fiquei muito presa ali e tudo mais, mas por quê? Lá no início e também um pouco lá no meio, esse livro ele tem muita história. Eu confesso para vocês que eu acho que ficou algumas coisas ali não entendidas, não acaba parando ali, depois a gente pensa que vai ter uma explicação e não tem. Mas de todo eu gostei da história porque eu gosto muito de fantasia, que tem todos esses seres místicos. Eu gosto bastante. Então eu não achei de todo ruim, mas esse livro ele é um pouco cansativo, já vou falar para vocês, em relação à escrita dele, porque no início principalmente, depois no meio tem um pouco, é muito texto corrido, é muita descrição e tudo mais, todos os detalhezinhos das coisas que estão acontecendo, todos os detalhes do castelo, das pessoas, e acaba tendo muito pouco diálogo. Então, quem não gosta ou quem cansa muito rápido, foi a primeira vez que eu li um livro assim, para falar a verdade, que tem pouco diálogo numa parte. Eu tava, sei lá, em cento e poucas páginas e eu realmente achei que fosse ser muito disso, mas depois não, tem muito diálogo, tem muito acontecimento, tem partes que dá aquele estopim que a gente fica querendo saber o que vai acontecer, que a gente fica imaginando as coisas. Mas eu já passei por isso, né, em relação a um livro da série ficar muito cansativo e eu pensar em desistir, como aconteceu em Acotar, que eu acabei quase parando no segundo, porque até metade dele ele é bem chato, foi bem chato para mim. Foi muito detalhe, que nem esse aqui, bastante detalhe no início, como eu falei, mas eu acabei conseguindo continuar, eu assisti até o final, e aí os outros, né, o próximo foi muito bom, então eu não me arrependo de ter ficado um pouquinho cansada de ler um. Sim, talvez eu continue a ler essa série, e aí eu venho trazendo atualizações para vocês. E por hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham vontade de ler esse livro, quem gosta de fantasia, de criaturas místicas, esse é o ideal, porque tem tudo junto, normalmente é meio que separadinho, mas nesse tem tudo junto. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa foi minha última leitura, esse é o meu novo cenário. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.